E no vídeo de hoje, bora falar daqueles meias que dava gosto de jogar, que flutuavam dentro de campo. Não ficava limitado só a uma posição. Os caras simplesmente mandavam, eram aqueles donos do time. Vamos falar de recentemente do Toni Kroos no Real Madrid, Xavi e Iniesta no Barcelona. No Corinthians a gente teve o Paulinho, teve o Elias e tantos outros jogadores que fizeram muito bem essa função. Mas hoje eu vou falar no vídeo de um jogador que brilhou com essa camisa pesada aqui. Era um baita de um jogador, um cracaço de bola, mas quando saiu do Valência, o seu futebol nunca mais foi o mesmo. E nós vamos desenrolar essa história juntos. Mas se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal Fê Messias. Roda a vinheta. E no próximo bloco, o nosso papo continua. Salve, salve galera, bora fazer uma viagem pelo planeta futebol. Com itinerário final lá na Espanha para contar a história do ex-meio-campista craque de bola Gaisca Mendieta. Nascido na Espanha em Bilbao no dia 27 de 3 de 1974. Ele começou a sua carreira lá no Castellón, onde se profissionalizou. E o Valência comprou os direitos desse clube, ou seja, o Mendieta virou jogador do meu Valência. E o Mendieta ficou muitos anos honrando esse manto pesado aqui. O Mendieta era o dono do time. Tudo que o time fazia tinha que passar pelos seus pés. Isso foi coroado com títulos e grandes campanhas. Ele ganhou 3 títulos com essa camisa pesada e foi 2 vezes vice-campeão da Liga dos Campeões da Europa. E ele já era considerado um dos grandes meio-campistas, não só do futebol europeu, mas do futebol mundial. E a Lazio não economizou esforços para contratar o futebol do Gaisca Mendieta. Só que, infelizmente, ele flopou na Lazio. O Mendieta não conseguia achar uma função em campo para jogar na meia cancha do time de Roma. Tentaram colocar ele de segundo volante, de meia central, de meia direita, mas não rolava. O Mendieta não conseguia acertar nem passes, que é um dos fundamentos do futebol. E o Mendieta já foi relegado à reserva e dispensável pela Lazio. E a Lazio, para recuperar um pouco do prejuízo que teve com a contratação do Mendieta, já tratou logo de negociar ele, mas não arrumou clubes. O que aconteceu? O Real Madrid bem que tentou contratar o Mendieta, mas por contrato ele não poderia jogar na equipe madrilenha. Então ele foi emprestado para o rival, para o Barcelona, onde novamente não deu em nada. Aí o Mendieta foi respirar novos ares. Ele pensou que uma grande equipe da Premier League ia o contratar, mas ele acabou no Middlesbrough, onde ainda ganhou um título, mas foi só uma sombra daquele velho Mendieta. Começou muito bem, começou como titular, sendo um jogador importante, mas aos poucos foi deixado de lado devido às lesões e a má fase que ele atravessava, até infelizmente encerrar a sua carreira muito, mas muito em baixa. Só que a carreira desse baita meio-campista não se resume a isso. Agora eu vou fazer uma pequena pausa, agora eu vou fazer uma novidade, vou deixar umas fotos de onde o Mendieta jogou e no próximo bloco, Gaisca Mendieta na seleção espanhola. Mais uma vez eu estou de volta. Vamos falar mais um pouquinho da carreira do Gaisca Mendieta, só que agora na seleção espanhola. Ele fez 7 jogos na base, disputou 2 Euros Sub-21 e uma Olimpíada. Já pela seleção principal, ele fez 40 jogos e marcou 8 gols, onde ele disputou uma Eurocopa e a Copa do Mundo de 2002. Aí você me pergunta, ele era esse baita jogador mesmo? Claro que ele era, o Mendieta era um craque de bola, o Mendieta era um jogador completo. O Mendieta era um meia central, camisa 10, foi muitos anos capitão do Valência e dono da camisa 10, logicamente. Mas o Mendieta sabia jogar de meia direita, o Mendieta sabia jogar como primeiro e segundo volante. E ele não era volante butinudo não, sabia marcar e sabia passar
e lançar como ninguém. Só que infelizmente são os mistérios do futebol da qual não sabemos o que aconteceu com o Mendieta, porque ele não deu certo por onde passou. Talvez se ele tivesse encerrado a carreira no Valência, poderia ter sido diferente. E a árvore genealógica do Mendieta não para só nele. O seu pai foi goleiro, foi o Mendieta goleiro que passou por modestas equipes do futebol espanhol. E hoje o Mendieta leva uma vida tranquila. Foi um cara muito versátil, viu? Mendieta fez implante de cabelo, foi DJ, foi diretor técnico e hoje arrisca também de comentarista esportivo e vive muito bem com o que o futebol lhe deu. Essa é a história desse baita jogador que infelizmente não deu certo em lugar nenhum quando saiu do Valência. Uma pena mesmo. E o próximo vídeo do canal ainda vamos falar de futebol espanhol. Vamos falar de Ansu Fati e o que está acontecendo com essa fera que ganhou a 10 de Lionel Messi, só que infelizmente acabou o futebol. Mas isso vamos deixar para um próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreva, dá aquele like e faça aquele comentário, porque você não sabe como ajuda o canal a crescer. Um abraço, fique com Deus e tamo junto.